Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Buenas noches. Sejam bem-vindos à nossa terceira live de 4 lives onde eu estou ensinando para vocês que estão aqui comigo como que você transforma uma ideia em um negócio. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem já está chegando aqui. Bora avisar a galera nos grupos que nós já estamos ao vivo. Edna, seja bem-vinda. Dan chegou aí. Roxana, Michela, Seixas, Fabião, seja bem-vindo, Fabião, Michela, boa noite. Boa noite, Social Media Sem Neura. Depois seguem lá, Social Media Sem Neura. Você vai entender, você que é social media ou você que quer aprender sobre isso, você vai entender bastante coisa bacana. Esse perfil tem muita coisa legal, tá bom? Social Media Sem Neura. Buenas noches, Roxana. Seja bem-vindo, Lúcia. Seja bem-vinda. E aí, vocês estão animados para hoje? Sim ou não? Que massa. Hoje a gente vai aprender um pouquinho. Deixa eu até colocar o tema aqui, né? Como divulgar. Deixa eu escrever aqui. Como divulgar meu produto. Eu quero entender de vocês como é que tá isso para vocês. Vocês estão conseguindo? Quem conseguiu aqui criar o produto? Já começou a testar algumas coisas novas? Seja bem-vindo, Rafael Nobre. Deise Soares, seja bem-vinda. A Lúcia falou assim, ó, eu quero avançar. Então bora avançar, bora pra cima hoje, hein? Fabião, seja bem-vindo, amigo. Excepcional noite, já acesso o conteúdo de hoje. É isso aí. Massa. Conheci você, a Lúcia colocou assim, ó, conheci você há pouco tempo e gostei da sua metodologia de ensino. Que bom, Lúcia. Conta pra mim assim, ó, qual foi a maior qualidade que você entendeu, que você enxergou nessa forma como eu ensino. Rafa tá aí, seja bem-vindo, amigo. Então bora compartilhar, bora clicar no aviãozinho e chamar a galera para estar aqui. Vamos lá, então vamos clicar aqui no aviãozinho, começar a chamar o pessoal para chegar aqui com a gente. Que o Instagram, ele não entrega quando nós entramos, ele não está entregando para todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? A gente mesmo vai lá e divulga para a galera. Bora compartilhar com todo mundo aqui. Boa! Vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre como divulgar o produto. Nós já falamos sobre alguns pontos importantes dentro desse processo. Nós já falamos aqui sobre a estrutura. Vocês estão enxergando aqui? Gente, ainda não descobri como virar a câmera. O que me falaram? Vou dar uma dica aqui para vocês que me falaram. Que eu teria que pegar o celular, virar o celular de frente e aí usar uma outra câmera no computador, né? E aí eu vejo os comentários pelo computador. Mas eu gosto desse tete a tete aqui com vocês direto pelo celular aqui, tá? Então, depois hoje eu não consegui estudar sobre como fazer com que essa câmera, se você souber, você pode até falar aqui para mim como fazer isso. Como eu pego essa câmera aqui frontal e viro ela. Eu tô no iPhone, como que eu espelho a tela? Quem vai dar o tutorial aí? Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar alguém aqui nas configurações. Boa! Rafa, é o seguinte, você consegue entrar na live ao vivo aqui e mostrar no teu celular como é que faz isso? Dá conta ou não? Dá conta de ensinar algo hoje aqui, Rafa? Aí a galera ficou tímida agora, hein? Seja bem-vindo, Mati, Carriel, Amanda, Gi, seja bem-vinda. Bora ou não, meu querido? Rafão, consegue ou não? Paga a indicação com o Thiago Rocha
Ele pega a indicação com o Thiago Rocha, ele comentou sobre isso esses dias. Eu vou trocar ideia com o Thiagão, eu não consegui falar com ele esses dias. Aí, ó, massa. Beleza. Em configurações, né? Tá. Eu vou verificar isso aqui depois, eu vou falar com o Thiago Rocha. Alguém me falou do Thiago. Eu vou falar com ele também. E a gente faz isso. Massa demais. Se vocês souberem aqui, vocês me falam, me dão a dica que eu faço, eu configuro aqui na hora, tá? Se tiver como fazer isso sem sair da live, senão a gente segue o jogo aqui e tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos, vocês que já chegaram aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bem massa, que é como divulgar. Eu acredito que uma das maiores dificuldades é a insegurança que as pessoas têm na hora de divulgar aquilo que elas criaram. Quando você, olha que interessante, quando você vai indicar um produto de outra pessoa, você já parou para prestar atenção? Eu quero que você faça uma reflexão aqui. Quando você vai entregar um produto de uma outra pessoa, por exemplo, a um restaurante, pensa num restaurante que você foi, que foi massa, você teve uma ótima experiência. O que acontece com esse restaurante? Você chega alguém e fala, cara, eu tô procurando um restaurante japa. Aí você fala assim, cara, você já foi no Aoyama? Cara, o Aoyama é um restaurante muito bom. A forma como eles entregam, toda a parte de rodízio é muito bom. E você começa a falar bom do shimeji. O shimeji vem naquela tabuinha que fica quente, mantém quente, fervendo ali com a cebolinha por cima. Cara, eles entregam um negócio muito massa. E você fala com tanta convicção do produto da outra pessoa, que aí convence a pessoa que estava procurando um restaurante a ir nesse restaurante. Olha que interessante. Um dos maiores desafios é que nós somos muito bons para divulgar produto dos outros, mas quando tem a ver com a gente, com o nosso produto, nós não temos essa mesma segurança, nós não temos essa mesma convicção na hora de divulgar o que é nosso. E olha que doido, o lance é que aquilo que é nosso, nós sabemos o resultado que nos trouxe. Entende? O Rodrigo falou que é top mesmo. Olha que interessante. Quando nós entregamos o nosso produto, quando nós vamos entregar o nosso produto, nós somos a resposta, nós somos a solução, nós somos a prova social. E a gente fica inseguro em relação à entrega daquilo. Olha que maluquice. Então a primeira coisa que eu quero desmistificar com você é isso. Você é autoridade. Você é autoridade naquilo que você venceu. Quando eu ensinei vocês aqui, no processo do micro resultado, quando eu ensinei vocês a obterem micro resultado, por que eu falo muito de você não ficar olhando a longo prazo? Você planeja a longo prazo, mas você foca na semana, no resultado da semana. Por que é importante, ao invés de olhar a longo prazo, eu focar no resultado da semana? Porque o resultado da semana, ele vai te trazer um micro resultado, e esse micro resultado, ele vai te trazer a autoridade sobre aquilo. Então, o micro resultado faz com que você já tenha uma autoridade a mais sobre algo. E a ideia de você focar no micro resultado é que de micro resultado em micro resultado você vai ganhando o quê? Músculo, você vai ganhando mais performance, mais confiança e convicção daquilo que você está fazendo e daquilo que você está tendo de autoridade. O que acontece? Quando você venceu uma coisa na sua vida, você venceu talvez alguma situação, e aquilo foi muito bom, foi muito massa. Olha lá, o Felipão colocou, Felipe, configurações, câmera espelhar, câmera frontal. Eu consigo fazer isso na live aqui ao vivo, sem precisar sair? Vocês querem que eu tente fazer isso? Ou não? Ou quem tenta não consegue? Vocês querem que eu teste fazer isso aqui agora? Sim ou não? Coloca aí. Senão eu vou seguir o flow aqui e eu tô doido para derramar e transbordar tudo que eu tenho aqui na vida de vocês hoje. Mas vocês me falam aqui. Bora lá, sim ou não? Quer que eu mexa na configuração da câmera aqui rapidão? Sejam bem-vindos, você vai assim mesmo? Então tá bom, então eu vou mexer aqui, ó. Vou testar aqui então, tá? Com vocês aqui online. Configurações, câmera, espelhar câmera frontal. Então deixa eu
Oi, vocês estão aí? Deu certo? Fala pra mim aí. Vocês estão online aí? Tá tudo certinho? Caiu a ligação, caiu a live ou não? Ou tá tudo funcionando? Então massa, vocês estão aqui? Bora, então tá, então vamos pra cima. Então demorou então. Me fala aí, vocês estão vendo normal ou ainda ainda tá ao contrário? Tá normal. Massa demais. Então beleza, então vamos seguir o jogo. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender quando nós falamos de... Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Deixa eu saber quem está vindo na live pela primeira vez. Deve ser o Rafa. Quem está vindo na live pela primeira vez aqui e que não participou ainda da nossa série de lives, coloca assim, olha, eu não estou sabendo. Coloca assim, ó, cheguei agora, que eu vou saber que você não participou das outras lives. Boa, Ludmila. Ó, a Ludmila tá passando aqui na primeira live. Massa demais. Boa. Então o que acontece? Só para você entender. Nós estamos aqui numa série e nessa série eu estou ensinando você a criar o seu próprio produto. Como? A tirar, na verdade, a tua ideia da cabeça e transformar isso num negócio rentável. Como que eu tiro uma ideia e eu transformo isso em um negócio rentável? Nossas lives, essas são 4 lives. E nessas 4 lives eu estou ensinando sobre isso, passo a passo. Se você está chegando aqui agora, já foram 2 lives. Na primeira live nós falamos sobre a estrutura. Qual que é a estrutura que eu preciso para eu tirar a ideia da cabeça e colocar ela num papel. E do papel eu começar o processo de transformar ela em um negócio. Depois na segunda live nós falamos como criar produto. Como que eu crio um produto. Como eu estabeleço ali uma cultura financeira dentro do meu negócio, que tipo de cultura eu quero que seja um negócio que venda preço ou venda valor, né? E como você dribla a questão do preço e gera valor para você colocar o preço que você quiser no teu produto e você vender o teu produto. Então nós falamos sobre isso. E hoje, nossa live aqui hoje é para falar sobre como eu divulgo aquele produto. Então nós entendemos como criar estrutura, depois como fazer um produto e agora como que nós vamos divulgar esse produto. E dentro da divulgação do produto é importante você entender o seguinte, que nesse processo, seja você alguém que já tenha uma empresa, seja você alguém que já empreende e que a gente falou sobre esteira de produto, eu vou ensinar e vou explicar para vocês mais tarde sobre esteira de produto, como que você cria várias esteiras de produto e faça o cliente ficar andando entre essas esteiras de produto. Aquele cliente que ele vai estar sempre ali no teu ciclo, ele se torna ali alguém que vai posicionar você, alguém que vai divulgar você, ou seja, ele se torna um vendedor natural seu, entende? Como que você vai construir isso? Isso é importante. Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. Quartel-General do Reino está aqui também, o QGR muito massa. Então olha só que bacana isso. Quando nós fazemos isso, quando nós construímos algo, e qual que é o objetivo, Felipe, de tudo isso? É fazer com que você alcance a tua liberdade financeira e geográfica, para você governar sobre todas as coisas. Para eu governar sobre todas as coisas, primeiro eu governo sobre mim, depois sobre a minha casa e depois sobre uma das esferas que eu preciso atuar. Quais são as 7 esferas de governo, 7 tronos? Qual é o lugar que eu tenho, que pertence a mim na sociedade? O que eu tenho que fazer? Como eu vou prosperar na cidade que eu moro, fazer a cidade que eu moro prosperar? Porque na inteligência bíblica diz lá em Isaías que quando o Senhor tirou o povo da Babilônia, ele disse, quando o povo de Deus foi para a Babilônia, a orientação é, vão para essa cidade, fiquem lá, e nessa cidade casem, multipliquem-se, façam riquezas, prosperem a cidade, porque a prosperidade que vocês trazem, a paz para a cidade, é a paz e a prosperidade que vocês vão ter para vocês.
Então tudo está relacionado. Quando nós falamos da esfera de governo, de família, de negócios, da economia, da educação, da saúde, da arte e entretenimento, quando nós falamos de empreendedorismo, tudo isso está ligado, está coligado. E nós precisamos entender então. O que eu estou passando aqui, Felipe, é muita coisa que você está falando, é muito profundo, é muita coisa para entender. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um passo a passo com vocês. Aqui agora, na série de lives que nós fizemos anterior, eu passei para vocês aqui como que você prepara você. Depois nós passamos sobre como você constrói um micro resultado, seja na tua vida pessoal ou na tua empresa, nos teus negócios. Agora eu estou passando para vocês aqui como você constrói, pensando em governo, pensando em você governar sobre todas as coisas, como que você constrói o teu produto, como você tira a tua ideia, porque muitos de vocês tiveram ideias nesses últimos dias, não é verdade? Muitos de vocês tiveram ideias e querem executar aquilo, querem colocar para fora, talvez você está todo o dia inteiro trabalhando numa empresa ou fazendo um negócio, só que tua mente está em outras coisas e você quer transformar aquilo em algo bacana, você quer tirar do papel, tirar da cabeça, entende? Agora, como que eu faço? Uma ideia boa não é uma ideia que está aqui, é uma ideia que você tira daqui, coloca para cá, executa e mata. Ideia boa é ideia morta, porque ela morreu ou ela virou algo, ela nasceu de novo como um produto, um projeto, ou ela só foi uma ideia que morreu e não virou mais nada, entende? Então nesse processo é importante você construir e é o que nós estamos trabalhando aqui, que é a construção. Como eu mato a ideia, como eu pego essa ideia e transformo num produto, como que agora eu divulgo esse produto e como que amanhã nós vamos falar como que eu vendo, o que eu preciso fazer para vender esse produto que eu criei, um produto de sucesso. Produto de sucesso é aquele que resolve uma dor muito imediata, uma dor que você resolveu em você. Essa dor que você resolveu é algo que foi em você. Por isso que eu falei aqui no começo que a primeira coisa que você precisa desmistificar é que você não tem autoridade para vender o teu produto. O produto é seu. Você é a prova social. Foi você que fez acontecer. Entende? E eu falei, você é muito bom em divulgar o restaurante de outras pessoas. Às vezes você vai num restaurante japonês, como eu falei aqui. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda. Você vai divulgar um restaurante, você foi, por exemplo, numa pizzaria, cara, que pizza massa. Ou você ligou lá no iFood e veio uma comida legal. Ou você comprou na Shopee, no fornecedor X. Você fica, é muito bom. E você começa a divulgar, é natural de nós, seres humanos, divulgar o tempo inteiro, fazer marketing o tempo inteiro. O problema é que nós estamos fazendo marketing para os outros e não estamos fazendo marketing para nós mesmos. E olha que doido, eu quero que vocês coloquem assim, putz, se realmente faz sentido para vocês. A gente faz marketing para todo mundo e a gente gera autoridade, a gente fala com convicção, com autoridade sobre aquilo, com o produto de outra pessoa. Mas quando é a gente não faz. A gente tem medo, a gente tem receio, a gente fica inseguro, a gente pensa 3, 4, 5 vezes se deveríamos ou não falar sobre aquilo. Será que vai funcionar? Será que eu posso ou não falar sobre isso? Cara, você fez aquilo veio de você, aquilo é seu produto, é o que você resolveu, entende? Olha lá, faz sentido, putz, pura verdade, quando vamos falar de nossa marca, travamos. Esse é o receio, essa é a maior dúvida. Putz, verdade. Olha que interessante, e esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Quando você não tem uma mentalidade, um mindset empreendedor, aí sabe o que acontece? Qual que é a primeira coisa então que você precisa para poder divulgar teu produto, aprender a mudar essa mentalidade? Você precisa estar com pessoas que fazem isso. Você precisa andar com pessoas que empreendem e que vendem produto. Então anota aí a primeira coisa que você tem que fazer, né, de ação. Né? Eu já falei alguns pontos, mas a primeira coisa que você tem que fazer de ação é caminhar com alguém que vende o seu próprio produto. E pegar a mentalidade. Como que ele faz para divulgar o próprio produto? Você é sua empresa, eu sou eu empresa. Entende? Então, como que você faz para divulgar o seu próprio produto? Como que você faz para ter essa mentalidade, para perder o medo de se divulgar? É andando com quem faz isso. Por exemplo, quem que da tua cidade
Quem que do teu ciclo de convivência, ciclo de influência, as 5 pessoas que você anda próximo, quem dessas pessoas que vende um produto e é muito bom, você olha e você sente confiança nessa pessoa. Ah, eu tenho um tal fulano que faz isso. Se aproxima dessa pessoa. E essa pessoa que você vai estar próximo, você vai entender com a mentalidade dele, como que você faz para ser tão convicto? E aí é onde nós vamos entrar aqui. A divulgação, talvez quando eu coloco aqui como divulgar meu produto, você deve ter pensado, cara, é fácil. Aí você pensou, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala sobre como divulgar meu produto, o que vem na mente de vocês aqui agora? Para você, o que você precisa fazer para divulgar o produto? Eu quero extrair aquilo que está no seu coração, aquilo que você sabe. Então coloca aqui, pensando, né, porque parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo e é muito profundo, apesar de parecer ser simples e raso. É complexo e profundo. Eu quero tirar de você aqui. Coloca aqui para mim. O que é, na sua visão, como que você divulga um produto? E eu vou trazer, o que eu vou trazer aqui você provavelmente não ouviu em nenhum lugar. E você vai entender a raiz, a importância disso. Olha lá, oferecer mais. Eu quero que vocês participem aqui, eu quero extrair de você. O que é? Como que eu divulgo meu produto? Oferecendo mais, o que mais? Eu quero extrair aqui, quero que você fale. Abre o seu coração aqui. Expõe seu coração, porque isso vai trazer crescimento para você e para todos que vão estar aqui junto com você. Para eu divulgar o meu produto, eu preciso falar. O que mais? Olha que interessante, vocês vão entender a profundidade disso. É muito doido. Escreve aí, eu quero sentir de vocês. Que na sua visão, falar dos benefícios. Beleza, falar do benefício. Precisa ter uma constância. Então, na visão de vocês, divulgar produto é ter constância, falar do benefício, é falar, é colocar a verdade na divulgação, é ter estratégia de marketing, relacionar com o cliente, vender sem vender. Olha que interessante, vocês estão falando coisas aqui e eu tenho certeza que uma grande parte não sabe nem... É muito fácil falar, vender sem vender. Como que eu faço isso? Estratégia de marketing. Como assim estratégia de marketing? Que estratégia de marketing? Não ter medo de expor o produto, a essência, dominar o produto, se vender primeiro. Olha que massa. Mostrar a dor. Olha que interessante. Tudo que vocês estão falando aqui é muito massa, é muito bacana. Criar valor e falar. Aproveitando, galera, mete o dedo nesse avião aí. Vamos divulgar essa live aqui para muita gente. Pra galera, vamos colocar nos grupos do WhatsApp que nós temos. Vamos divulgar para o pessoal vir para cá. Nos nossos grupos de QGR, vamos divulgar para todo mundo vir para cá. Buscar fazer uma carteira de cliente. Então, divulgar o meu produto, olha que interessante, tudo que vocês me falaram. Mas se eu fosse uma pessoa que eu estivesse querendo aprender a divulgar o meu produto, tudo que foi falado aqui, você acredita que me ajudaria? Você acredita que tudo que vocês falaram aqui ia me ajudar? Da forma como foi exposta, da forma como foi falado? O nosso maior desafio é viver, colocar em prática. Aí então eu tenho autoridade, aí eu tenho então domínio e o conhecimento empírico para falar sobre aquilo. Ser o exemplo do efeito do produto. Olha que massa. Então, o que é a primeira coisa que você vai precisar entender aqui? Dentro desse processo, você precisa entender o seguinte. Você é uma prateleira de produtos. Imagina que você é uma prateleira. Ok? Você oferece muitas coisas. Você tem muita coisa aí dentro. Um dos grandes desafios de quem está começando a empreender, de quem está começando a ter um negócio, é falar, cara, eu já resolvi tantas coisas na minha vida que eu não sei nem por onde começar. Eu vou falar, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, aí eu fico naquela dúvida. Eu quero saber de vocês, quem tem essa dúvida?
Ah, eu tenho na dúvida. Eu vou falar sobre processo de coaching, eu vou falar sobre análise de perfil comportamental, eu vou falar sobre crenças limitantes, eu vou falar sobre ansiedade e depressão. Olha que loucura! Vocês estão entendendo? A quantidade de coisas, às vezes você, só por você conhecer algo e você resolveu na sua vida, porque aí na sua vida você fala, puxa, eu já resolvi problema de ansiedade, eu já resolvi problema de depressão na minha vida, eu já resolvi problema de crença limitante, eu já resolvi problema de perfil, eu não me conhecia, agora eu conheço o meu perfil. Então, você resolveu muitas coisas na sua vida, e na hora de externalizar isso, o que acontece? O maior desafio, por onde eu começo? O que eu faço? Da onde eu parto? Ah, não, vou falar então de perfil comportamental, vou seguir essa linha. Aí você começa seguindo essa linha de perfil comportamental, só que você não tem consistência, você não consegue ir até o final. Aí você vê, puxa, mas tem muita gente falando, mas eu quero falar na verdade de outra coisa, eu quero falar de ansiedade e depressão. Aí você parte para ansiedade e depressão. Aí você vai falar sobre ansiedade e depressão, só que seu repertório é pequeno sobre aquilo, porque seu repertório ele é muito abrangente de outros pontos, de outras coisas. E aí você está num ambiente que a galera está falando sobre temperamentos, sobre algo assim, e você fala, cara, mas eu vou falar de crença limitante? Não, aqui eu me especializei em crença limitante, o pessoal está falando de comportamento, então como eu vou associar uma coisa a outra? Olha que doideira isso. Então o que acontece? Você tem que entender que você é uma prateleira de produtos, anota aí, eu sou uma prateleira de produtos. Imagina numa farmácia ou num mercado, numa mercearia, você tem vários produtos ali. Vamos pensar no modelo de farmácia. Quando alguém chega para comprar, quando você vai comprar um produto na farmácia, você chega no balcão, correto? E você chega no balcão, o que acontece com o atendente? Ele pergunta, pois não, eu posso te ajudar? Não é assim que acontece? Na padaria, pois não, eu posso te ajudar? No mercado, eu posso te ajudar? O que acontece? Essa pergunta faz com que o cliente comece a falar os sintomas. Aquilo que ele está sentindo. Cara, eu estou procurando um remédio que eu estou com uma dor de cabeça absurda e eu queria saber o que você tem aí para dor de cabeça. Ah, ok. Então o que você precisa fazer? Eu estou fazendo um paralelo aqui, contando parafraseando para você entender como é que funciona nesse momento que você está vivendo. Na construção do teu produto e na divulgação do teu produto. Você entende que você é uma prateleira de produto. Você não precisa vestir a camiseta, não. Eu sou analista comportamental. Ah, não. Eu sou coaching. Ah, não. Eu sou psiquiatra. Eu sou massoterapeuta. Eu sou psicanalista. Eu sou escritor. Eu sou... Cara, você é imagem e semelhança de Cristo. Já foi falado isso. Agora, como você está? Porque isso pode mudar, você não precisa... Na live que eu fiz com o Kleber ele usava o sobrenome Mercedes-Benz por trás, e isso limitou ele de crescer. Então ele falava assim, Kleber da Mercedes-Benz. Quando ele saiu da Mercedes-Benz, o branding dele acabou, porque era o Kleber da Mercedes-Benz. Agora o Kleber da Mercedes-Benz sem Mercedes-Benz, como que fica? Entende? Então, você não pode carregar esse sobrenome, você tem que ser você. Você tem que ter a tua força no teu nome. Seu nome é, meu nome, Felipe Damasceno. Eu sou o Felipe Damasceno. Entende? O que eu entrego? Depende do que você veio buscar aqui no meu mercado. Olha que louco isso. Felipe, mas eu já escutei que nós temos que ser especialistas em alguma coisa. É verdade. Você pode ser especialista em algo. Entende? Mas na jornada, até você se tornar especialista em algo, você vai ficar fazendo o quê? Você não vai vender, você não vai produzir, você não vai prosperar, você não vai governar. Isso você vai adquirir no caminho. Entende? Você está colocando produtos. E os seus produtos, eles estão sendo criados e você está enchendo a prateleira. E nesse processo vai chegar uma hora que começa a vir muita gente pedir o produto número 2. Aí, de repente, depois de 1, 2 anos, 3 anos, você viu que você fez um balanço e o produto que você mais vendeu foi o número 2. Cara, significa que o quê? As pessoas mais buscam aqui o produto número 2, ou seja, eu sou um especialista nesse produto número 2. Vocês estão conseguindo entender a analogia que eu estou fazendo com a prateleira? Tá simples o entendimento para vocês aqui? Só para a gente alinhar aqui a clareza da comunicação. Sim ou não?
Coloca para mim aí, tá simples de entender essa analogia que eu estou fazendo? Boa. Então, você precisa entender que você é essa prateleira. Quando o cliente chega, você pergunta. Então, nessa sessão ou nesse encontro é diferente do que ouvimos por aí. Mas sim, massa. Olha que massa. O Rafa falou que é diferente do que ouve, mas dá para entender. Por quê? Porque é uma linguagem única. Eu trouxe essa linguagem para vocês. Passando por fases, sim. Massa. Então, o que acontece? Quando você entende que você é essa prateleira e você tem muitas coisas, eu estou falando aqui para vocês porque eu passei por isso. Eu lembro a dificuldade que eu tinha de definir, de me posicionar. Porque eu tenho muito conhecimento, tinha muitas coisas, eu poderia fazer produtos para família, para casais, eu poderia fazer produtos financeiros, eu poderia fazer produtos para empresas, eu poderia fazer produtos de performance, de gestão de tempo, vários produtos. Entende? Então o que eu precisei entender? Eu precisava entender que eu era uma prateleira. Naquele momento, são fases, aquela era a minha fase. E talvez você está nessa fase. Você quer criar seu produto, quer tirar as ideias, são várias ideias que você tem, você quer transformar isso em produto, quer que isso se torne um negócio rentável. Como fazer isso? Aí você criou o teu produto, agora como eu divulgo isso? Eu criei esse produto, mas esse aqui é segmento de alimento, esse aqui é segmento de corrida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você pode utilizar os dois, você pode gerar business, você pode converter os dois tipos de produto. Felipe, mas as pessoas vão olhar para mim, elas vão ver uma incógnita, elas não vão ter clareza do que o Felipe é. As pessoas elas precisam olhar para você e entender que você é governante. Você é alguém que governa. Entende? Você tem que ter a sua... Qual é a definição? Qual é o envelope que as pessoas têm que olhar para você e enxergar? Alguém que governa. Esse é o primeiro envelope. Alguém que resolve problemas. Alguém que traz soluções. Entende? Nessa fase, você precisa ser alguém que resolve problemas, que traz soluções. Sacou? Tá fazendo sentido para vocês? Então olha que interessante. Então a primeira coisa é entender isso. Que você precisa escutar primeiro, perguntar depois, para saber o que você tem para oferecer para essas pessoas. Agora, onde eu vou fazer isso, Felipe? Onde eu vou divulgar, eu empresa, eu prateleira de produtos? Você pode fazer isso em comunidades, anota aí. Então, comunidades, você pode fazer isso. Você pode fazer isso em palestras. Por exemplo, qual é o... Travou aí para vocês? Tá travado ou vocês estão me escutando aí? Vocês estão conseguindo me escutar normal? Travou? Tá tudo de boa? Massa, voltou, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então, o que você entende? Você precisa entender. Dentro desse processo que você entendeu que você é uma Mas, dentro desse processo que você entendeu que você é uma prateleira de produtos, o que você precisa entender? Que você agora precisa divulgar esses produtos. Onde? Como? Através de comunidades, através de palestras. Por exemplo, quem que você conectou para poder abrir uma palestra? Às vezes você está numa cidade e você tem outras pessoas que estão na mesma vibe que você pode juntar todo mundo. Vamos fazer uma palestra? Vamos. Eu abro a palestra, você depois faz a outra parte e tudo mais. Fazer essas conexões, começar a trazer divulgação. Começar a olhar para aquilo que você tem nas mãos. Quais são as conexões que você tem hoje? Entende? Usar o que você tem nas conexões hoje. Por exemplo, eu lembro que na época que eu estava lá, que eu precisava fazer isso, quando eu estava morando de favor na casa da minha sogra e eu precisei sair daquele lugar, eu levei 1 ano para sair daquele lugar, para sair do sofá da sogra e morar em Alphaville e ter uma empresa, uma startup multimilionária. Ontem eu estava falando com 2 pessoas que me perguntaram: Felipão, essas suas startups aqui, como é que funciona? Vocês investem até hoje nas empresas? Eu falei: não, cara,
Sabe o que aconteceu? Dentro de todo o processo que eu aprendi, que eu convivi, que eu vivi, as minhas experiências empíricas de ajudar outras empresas, quando eu fui construir a minha empresa, essas duas empresas específicas, no terceiro mês a empresa já estava se sustentando. Entende? Por quê? Porque eu entendo sobre números, eu entendo sobre estratégia, eu entendo sobre processos, eu entendo sobre clientes e eu entendo sobre pessoas. Então, quando eu entendo tudo isso, eu consigo criar, e eu já tive experiências de tudo que eu não tenho que fazer, ou seja, tudo que eu preciso fazer para dar errado, eu já fiz. Não tudo, né? Mas uma grande parte. Então, naquilo que eu preciso fazer para dar certo, eu vou fazer. Porque eu tive o conhecimento empírico. Eu tenho uma prateleira de produtos relacionados a esse tema e eu pude usar para construir meu negócio. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, o que você faz? E eu lembro que ele me perguntou, mas quanto tempo? Em 3 meses, a empresa era autossustentável. 3 meses eu já tinha um fluxo de caixa, onde eu não precisava mais de investimento de nenhum outro lugar. Olha que interessante isso. Então, é importante você saber. E aí, o que acontece? Do terceiro mês para frente, a empresa ela já conseguiu pagar os investimentos, ela conseguiu começar a criar caixa, um segundo caixa, né, que é o caixa para poder... O dinheiro que eu pagava os investimentos, eu comecei a guardar para reinvestir na empresa. Então, tudo é um processo. E você precisa entender como fazer estratégia. No começo, você tem que botar pressão. Por quê? Porque você tem que criar, são os números. Quais são os números que eu preciso alcançar? Quais são os valores que eu tenho que ter? Para eu ter esses valores, esses números, quantos clientes eu preciso? Cada cliente tem que ter uma média de vender quanto ali pelo cliente. Tá, mas para esses clientes para eu alcançar esses clientes, eu preciso de processos estabelecidos. Quais são os processos que eu tenho que criar e desenvolver para que isso aconteça? Só que para pôr os processos em prática, eu preciso de pessoas. Quem são as pessoas? Eu sozinho? Eu e mais um? Tá? O que cada um tem responsabilidade? Quais são as entregas, os entregáveis diário, semanal e mensal de cada um? Quais são os indicadores que nós precisamos? Eu estou começando uma empresa com eu sozinho ou eu com outra pessoa. Qual é a entrega? Quais são os indicadores que eu tenho que trazer? Entende? É o que nós falamos do micro resultado, da construção do micro resultado. Entende? Então, nesse processo, quando você entende que você é prateleira, você precisa comunicar isso para as pessoas. A forma como você divulga isso, através dos eventos que você vai, através dos lugares que você frequenta, através dos restaurantes que você entra, através das conexões que você tem. Então, quando você vai se apresentar, você precisa mostrar um produto específico para cada público. Olha que interessante, você é uma prateleira. Eu estou indo, por exemplo, falar com empresários. Eu não vou apresentar para eles um produto de social media, por exemplo. Eu sei fazer, mas eu não vou apresentar para eles isso. Eu não vou apresentar para empresários como começar um negócio, porque os caras já têm um negócio. Eu vou apresentar para eles como eles exponencializam o negócio deles. Então a minha mensagem, aqui na divulgação, nós estamos falando de divulgar, né? A minha mensagem, ao apresentar, eu preciso mostrar um produto específico para cada lugar que eu estiver. Anota isso. Então, na divulgação, eu preciso apresentar, eu preciso mostrar um produto específico para cada lugar que eu estiver. Se eu estiver numa roda de amigos e eu perceber a percepção naquele ambiente que a galera precisa, tá todo mundo sem grana, eu vou apresentar um produto, eu vou mostrar algo na minha prateleira que vai trazer para eles. Entende? E agora como que eu faço isso? Contando a minha história. Então você vai usar a tua história para conectar com eles. Entende? Porque principalmente com amigos. E talvez você está falando, Felipe, eu achei que você ia falar que eu tenho que divulgar meu produto, como divulgar ele no site da Amazon, como divulgar ele no Instagram, como divulgar ele na internet. Isso tudo, você e mais 50 milhões de pessoas têm acesso ao YouTube e vocês vão aprender rapidinho. Isso é normal, isso você sabe. A diferença entre você, que vai ter sucesso ou que tem sucesso, com aqueles que não têm sucesso, que fazem o mesmo que todo mundo faz, é o detalhe. É como você faz isso. Você tem que entender que por trás de cada nickname, por trás da câmera, não são números, são pessoas. E você tem que humanizar isso.
Você tem que trazer uma humanização para o processo de venda, de divulgação. Isso aqui, a divulgação, ela é antes da venda. Eu não estou pensando em vender, eu estou pensando em mostrar apenas. Você entende? Aqui o nosso processo é mostrar. Eu preciso ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Eu preciso estar na foto. Eu preciso sair na fotografia. Entende? Eu lembro uma vez eu vi em algum lugar aquele programa do Intruso. Acho que é isso, o Penetra. O cara estava nas fotos, o cara apareceu nos lugares, o cara estava em todo lugar. Então, quando você vai lembrar, e outra, não é só você estar na foto, a pessoa tem que lembrar de você por algo. O que você falou na conversa que você teve? Você falou qualquer coisa? Você foi com um discurso pronto? Ou você tem um discurso preparado? E aqui a gente entra num outro ponto, comunicar através de uma história. Eu tenho que explicar algo, eu tenho que falar algo através de um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou com um celular aqui, um iPhone. Cara, quantas pessoas gostariam de ter um iPhone, não é verdade? Quantas pessoas gostariam de ter um iPhone 12, um iPhone 11? Né? O iPhone é bom, não é? Para poder você criar, para você criar o seu produto, inclusive se for digital, para você fazer stories. O iPhone é bacana. Eu lembro que quando eu quis um iPhone, eu não tinha dinheiro para comprar um iPhone. E eu falei, cara, como que eu vou conseguir um iPhone? Eu não tenho esse celular. Esse celular é um celular muito desejado por muita gente. E ele é um celular que o custo dele é um custo alto. Eu lembro que quando eu fui olhar o celular do iPhone, era R$ 4.500 para você comprar um iPhone. Eu não tinha como parcelar. Eu tinha que ser à vista. E eu não tinha esse dinheiro à vista. Então, o que eu tenho que pensar? Poxa, eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E aí, eu olhei para aquilo que eu tinha. Eu vi uma oportunidade de fazer uma consultoria para uma empresa. Eu comecei a me conectar com algumas pessoas e nessas conexões eu lembro que uma pessoa falou, cara, eu gerei valor, eu comecei a falar para ela de algumas coisas que ela poderia fazer, porque eu fiz o quê? Eu esperei ela chegar diante dela, eu fiz uma pergunta, como eu posso te ajudar? Ou, o que você está precisando? Cara, qual que é as suas dores hoje? O cara começou a falar um monte de coisa. Ele ia falando, eu ia olhando para minha prateleira. Não tenho. Isso aqui eu tenho. Isso aqui eu posso ajudar o cara. E segurei. Eu sei que esse produto aqui eu posso oferecer para ele. E aí, nessa conversa, eu falei, cara, mas você já pensou em fazer isso? E naquela conversa, eu comecei a mostrar para ele que eu tinha algo que eu podia solucionar o problema dele. E naquela conversa gerou uma outra conversa num ambiente específico. E nesse ambiente específico eu comecei a mostrar para ele tudo que ele precisava para fazer a gestão do negócio dele. Ele não tinha organização, ele não tinha uma estrutura de um fluxograma, ele não conseguia administrar um negócio, estava crescendo muito rápido, ele não conseguia fazer a gestão daquilo tudo. Então eu fui para dentro da empresa dele, fiz toda a organização, planejamento, fiz tudo isso. E ele falou, cara, como eu posso te pagar por isso? O que eu fiz? Falei, cara, eu estou buscando um iPhone. O que aconteceu? No dia seguinte, esse cara comprou um iPhone para mim. Olha que interessante. Ele não me deu dinheiro. Ele comprou um iPhone e me entregou. Falou, cara, isso aqui é o mínimo que eu posso fazer por aquilo que você entregou na minha empresa. Olha que interessante. Uma conexão. Fazer perguntas. Entender qual era a necessidade, olhar para a minha prateleira, enxergar qual produto que eu poderia oferecer para ele. Entende? Olha que legal, eu acabei de contar uma história para vocês. Ou seja, eu estou me comunicando com vocês através de uma história, conectei vocês com essa história. Talvez alguns de vocês não tenham dinheiro hoje para comprar um iPhone à vista. Talvez alguns de vocês não tenham como comprar um carro, como ter um carro que vocês querem ter. E olha que interessante, essa história conectou, eu saí da história, contei para vocês como que eu fiz, conectei vocês, e alguns de vocês talvez estão conectados na história até agora. Cara, que massa, que legal, e eu já estou falando como fazer. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro para vocês aqui? Sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando. Vocês estão pegando aqui? Fala pra mim aí. Então o que acontece? Nessa hora de eu me apresentar, de eu estar com aquela pessoa, de eu conectar com essa pessoa, lembra na apresentação? Na apresentação tem a boa primeira impressão que as pessoas têm de você. Quando você vai vender um produto, e aqui eu estou falando
de lugares. Aqui até agora nós estamos falando de você entrar em lugares. Eu não estou falando de você vender nada. Eu estou falando de você entrar em lugares. Você precisa entrar em vários lugares. Você precisa conectar em vários lugares. E tudo isso que você fazer, isso aqui é preparar. Eu estou preparando a cama para depois eu vir com tudo e fazer os números. E alcançar os números que eu quero. E talvez muitos aqui estão impacientes falando, cara, beleza, não, que hora que ele vai contar o segredo para vender? Eu não estou falando de venda. Você não tem que pensar em vender agora. Agora você tem que pensar em ter a estratégia para divulgar. Porque na hora que você for vender, você vai estar com tudo engatilhado. Entende? Então esse é o processo. O problema é que as pessoas elas querem o teu primeiro produto, querem já sair vendendo o produto, mas ninguém conhece você, ninguém conhece teu produto, ninguém sabe, mas você tem que primeiro ter convicção disso. Antes de vender, mostre, informe, através do quê? De histórias. Eu contei para vocês a história aqui de como eu consegui o celular, ao mesmo tempo você sabe agora que eu faço a gestão de empresas, eu consigo organizar a empresa, porque eu mostrei uma história, nessa história eu falei o que eu fiz, entende? E gerei um resultado para a empresa, certo? Então, comece a conectar, comece a fazer essa comunicação através de uma história, tá? E essa comunicação, ela precisa ser personalizada. Como que eu vou comunicar de uma forma personalizada? Você pode usar o exemplo de clientes que nem eu acabei de fazer aqui para vocês agora. Olha que interessante, eu estou falando para vocês de uma forma de construir um negócio de sucesso, contando exemplos de clientes que eu fui e que eu apliquei aquilo, ou seja, isso está reforçando no subconsciente, no teu subconsciente, formas. É isso aí. Eu estou reforçando no teu subconsciente a autoridade. Olha que interessante. Eu estou revelando para vocês por trás de tudo que é feito. Quando você faz uma live, você conta uma história. E nessa história você fala de exemplos de coisas que você fez e que você obteve resultado. Isso tudo são formas de você divulgar e deixar a semente no subconsciente da pessoa. E você alcança públicos diferentes. Eu falei aqui de empresas, gente que tinha empresas. Como também de gente que começou do zero. Então eu lembro de histórias, aí eu posso começar a contar várias histórias. E essas histórias vão conectar com alguns de vocês. Às vezes você nunca lançou um produto, nunca teve um produto próprio, você está doido, porque você quer governar sobre o seu tempo. E você está preso sendo escravo de empresas, de negócio, de outras pessoas. Entende? E aí às vezes você tem um produto, você está começando, só que você não consegue escalar. Você não consegue ter cliente, você não consegue ir para cima. Eu lembro de um outro cliente meu que ele tinha uma loja de colchões, produto físico. Só que ele não conseguia vender. Colchão não é fácil vender. E ele tinha um faturamento de 90 mil, 90 ou 120 mil. E ele caiu para 45 mil. Ele falou, cara, eu tô lascado. E aí eu fui fazer algumas perguntas para ele. Fui lá dar uma consultoria no negócio dele. E olha que doido. No final ele descobriu que o problema não era a empresa, não era o negócio. Era ele que não tinha entendido. O problema era ele. E sempre o problema não é o negócio, é a pessoa. Entende? O problema não é que os vendedores não estão vendendo. É o dono que não está sabendo passar a visão. O problema é que o dono não olha as estratégias. Ele não tá. Quando você que é dono do negócio, você entra muito no operacional, o que acontece? Quem que vai fazer estratégia? Quem que vai buscar as atualizações? Ah não, eu entro no operacional e eu busco estratégia e olho isso. Cara, você vai morrer. Entende? Então você tem que ser intencional naquilo que está sendo feito. E você tem que entender o teu papel como um dono de negócio. Agora, nesse momento, você criou o teu produto, você precisa divulgar ele. Como eu falei para vocês, você primeiro precisa entender que você é uma prateleira de produtos. Você tem que chegar e fazer perguntas. E aí a pessoa vai falar, você vai olhar dentro de você qual o produto que você tem, se você tem algum que resolve, e você vai oferecer, apresentar aquilo de uma forma personalizada. Então eu entendo que eu sou uma prateleira, eu olho a pergunta que ele fez, eu pergunto, vejo o que ele está falando, o que ele está falando eu pego, vejo se eu tenho uma solução, apresento de forma personalizada esse produto e comunico esse produto através de uma história. Tá aqui tranquilo? Agora, para cada produto que eu tenho na minha prateleira, eu preciso montar
uma comunicação, uma apresentação específica. Por exemplo, eu lembro lá dentro do banco, lá no Banco Santander, o meu discurso, aprenda que você tem que montar discursos dos seus produtos para divulgá-los nos ambientes que você vai. Então você precisa estar em movimento, você precisa entrar em ambientes, ok? Felipe, mas eu não conecto com ninguém. Então você precisa começar a conectar. Então quais são os lugares que você precisa ir? Depende dos produtos que você tem. Se você tem produto de desenvolvimento pessoal, começa a participar de palestras. Se você tem um produto, por exemplo, Felipe, eu tenho um e-book, cara, palestra, vai nos eventos, faça networking. Eu quero lançar um infoproduto. Vai em palestra, vai em lugares, em workshops, vai em treinamentos. E aí quando você for, dentro de tudo isso que eu passei para vocês, leve um discurso de apresentação para aquele público. Por exemplo, gestão de equipe dentro de empresas. Por exemplo, no banco, eu lembro do Santander. Qual que é a dor dessa galera? E por isso que é importante você entender a dor. A dor dessa galera é que eles queriam diminuir o custo e a rotatividade, o turnover. Turnover, o que é o turnover? São pessoas, é a rotatividade de pessoas dentro da empresa. Então, turnover é a pessoa entrou, ficou 1 mês, 2 meses, saiu. Aí entrou outro, ficou 1 mês, saiu. Entrou outro, ficou 2 semanas, saiu. Então, essa rotatividade, ela gera prejuízo para a empresa. Então, o meu discurso para aquele público, por exemplo, eu fui a um evento voltado para bancários, para para presidentes de bancos, para CEOs de banco, para superintendentes, e eu estava lá dentro. Então, o meu discurso, com a promessa que eu trazia para eles, era voltado para a gestão de equipes. Então, naquilo que eu estava com eles, a minha promessa, aquilo que eu levei, lembra que a gente falou da promessa do produto? A minha divulgação, eu divulguei meu produto contando histórias. Cara, eu lembro quando eu trabalhei no banco e eu contei a história do banco, onde eu, dentro dessa história, falei sobre como que ele poderia diminuir a rotatividade. Falei que eu resolvi isso, rotatividade, e diminuir custos dentro da equipe. Eu lembro que eu estava no banco, e aí eu trouxe números, eu tinha uma equipe, e essa equipe ela tinha um custo total lá de 150 mil, e a rotatividade eram jovens aprendizes que entravam, saíam, os caras não ficavam, e eu vi que isso era uma grande dor, né? Era uma média de 5, 6 jovens aprendizes num período de 3 meses, num determinado setor, e isso estava prejudicando o resultado. E eu lembro que eu fiz algumas ações, e talvez isso contando a história para aqueles bancários, e aquilo atraiu atenção, entende? Agora, um outro público, por exemplo, as empresas que querem faturar, elas estão querendo aumentar o faturamento. Se eu chegasse para você aqui e falasse como eu fiz, eu fui numa roda dentro da associação comercial, eu fui participar das palestras, e em uma dinâmica eu vi uma oportunidade de falar com um grupo, né? Então, assim, normalmente dentro dessas associações comerciais do estado de São Paulo, de qualquer outro lugar, quando tem esse centro de comércio, eles falam muito sobre pitch de venda. Então, o pitch de venda ali foi o meu discurso. E o meu discurso era, cara, imagina só, você ter como você aumentar seu faturamento diminuindo investindo menos. Imagina só você aumentar seu faturamento investindo menos. Seria interessante para você ter um negócio onde você aumenta o faturamento e diminui o investimento? Ou seja, você está diminuindo o que você está tirando do bolso e aumentando a entrada. É interessante? Seria interessante para você isso? Eu lembro que eu estava falando com uma empresa uma vez, e essa empresa estava com essa dificuldade, e eu ajudei ele a diminuir o custo, a diminuir ali o investimento, e nessa diminuição do investimento ele aumentou em 25% o faturamento dele. Ó que louco! Então, eu estou contando história e estou falando algo que é a promessa que eu entrego para aquele cara. Eu estou divulgando, eu não estou vendendo, eu estou só divulgando. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês aqui? Vocês estão quietos nos comentários, não estou vendo putz, não estou vendo caraca, não estou vendo nem... Vocês estão tímidos hoje, hein? Bora comunicar aí, bora... A minha energia, ela depende daquilo que vocês mandam aqui. Eu já falei para vocês isso, lembra?
Olha lá. Muito sentido. Putz. Tá sim, sim. Então, o teu discurso, ele tem que estar relacionado, muita qualidade, mas o teu discurso, ele tem que estar relacionado a isso, tá bom? Então, vamos lá. Você tem uma prateleira. Quando você chega diante das pessoas, você tem que estar em lugar, essa prateleira é uma prateleira ambulante, ok? Eu não estou falando aqui de estratégia de divulgação em plataformas de vendas. Isso vai acontecer naturalmente, você aprende a fazer isso de forma natural. Agora, eu estou falando de produtos de valor, não de preço. Como que você vai gerar valor no teu produto? Até mesmo para você colocar eles nessas plataformas. Quando você faz uma apresentação, quando você tem relacionamento, quando você humaniza a coisa. Então, você é uma prateleira de produtos, você vai diante das pessoas, perguntam, cara, como estão as coisas? E aí, cara, o que está acontecendo? Qual que é o teu problema? O que você está enfrentando hoje? Você faz perguntas, ou você está no meio do ambiente, você identifica. Lembra-se que eu falei sobre identificar público? Ou você identifica, ou você cria o público. E aí você entende, você começa a escutar. Eu pego qual que é o produto que eu tenho, que eu posso usar. E eu apresento esse produto mostrando algo específico. Uma mensagem específica. Através de uma história que conecta com essas pessoas. Entende? Montando o quê? Um discurso exclusivo para aquele público. Agora, como que eu falo? Você precisa entender o seguinte, você precisa ter duas coisas, autoridade e convicção. Para você apresentar, eu estou falando aqui de um produto seu, um produto que foi criado por você, que é a nossa proposta. Essa ideia que você quer transformar em um negócio, essa ideia, eu não estou falando aqui de produtos de prateleira, nós estamos falando aqui de uma ideia que está sendo transformada em um negócio lucrativo. Então, é algo bem segmentado. Então, nesse momento, o que acontece? Como eu falei para vocês no começo, às vezes a gente é muito bom em divulgar produto dos outros, mas quando tem a ver com um produto nosso, com aquilo que nós sabemos resolver, a gente é fraco, a gente é falho, a gente não divulga, a gente não tem segurança. Então, você precisa ter segurança em você, você precisa ter confiança, e para você ter autoridade, para você ter confiança, você precisa de autoridade e convicção. Então, confiar de que eu sou o melhor nisso. Então, quando você olhar de frente para o espelho, você tem que olhar de frente do espelho e falar, cara, sabe esse produto que eu criei? Eu sou o melhor em resolver isso, em entregar esse produto. Fala, Lauren, seja bem-vinda. Por que somos fracos com nossos produtos? A insegurança, Isaac, ela traz isso. A gente tem medo de vender aquilo que é nosso solucionou. Olha só que interessante. O case de sucesso é você mesmo e você duvida de você. É por isso. Você olha e você fala, será que eu tenho os resultados suficientes? Agora, o restaurante do amigo, ou o e-book do amigo que você leu, achou muito massa, você divulga tão bem aquele e-book do cara, e você nem testou na sua vida, você nem sabe se funciona, mas você gostou daquilo e você divulga bem, você faz divulgação da outra pessoa. Agora, aquilo que é seu, aquilo que é você não divulga. Olha que doideira isso. Então, nós precisamos ter essa confiança. Como isso? Eu preciso instalar uma mentalidade de autoridade e de confiança. Felipe, o que você indica para pessoas prolixas? Na hora que você está vendendo teu produto, se você for prolixo, você vai perder a venda. Você tem que ser direto. Você tem que ser... Para pessoas prolixas, eu indico a criação de um discurso de apresentação para aquele público específico. Cria um discurso. Monta um discurso baseado na promessa. Lembra que nós falamos ontem sobre promessa? Você tem que criar o teu discurso. Comecei a falar que sei fazer na internet e estou aumentando a pressão. Cara, venho divulgando bem. Comecei a falar o que sei fazer na internet e estou aumentando a pressão. É isso aí. Isso tem a ver com a autoridade. E a autoridade é falar o que eu sei com propriedade. Por exemplo, eu estou falando de business para vocês, de que você consegue sim tirar a tua ideia da cabeça e transformar num negócio e vender. O que eu estou prometendo aqui para vocês, a minha promessa para vocês, eu tenho certeza que você consegue tirar a ideia do papel e transformar isso e vender isso, transformar isso num negócio lucrativo. Por quê? Porque eu fiz isso. Eu tenho propriedade para falar.
E o que eu estou passando para vocês é o passo a passo. Agora, por que muitos não vão ter o resultado? Porque vocês não aplicam. O problema é eu não ponho em prática. Quando eu não ponho em prática, eu não tenho como ter um resultado de algo que eu não fiz. Entende? Ah, eu vou duvidar. Será que dá certo? Na dúvida, você está pagando por isso? Não, é gratuito. Vai e testa. Entende? E eu tenho certeza que se fizer, você vai ter resultado. Tá fazendo sentido para vocês? Então, qual que é o grande desafio? É a gente entender os processos e viver os processos. São passos. Você tem que ir passo a passo, é step by step. Então, eu estruturo, eu crio o produto, eu divulgo. Nós estamos falando da divulgação. Aí, por isso que entra a mentalidade. Eu estou falando para vocês dessa mentalidade, onde você tem que entender que você é uma prateleira e diante das pessoas, onde você estiver. Por que eu falei ontem, eu mostrei para vocês aquela ferramenta de criação de produto? Porque você pode criar produto a qualquer momento com aquilo que você resolve, que você resolveu em você. Eu resolvi em mim, eu posso resolver no próximo. Entende que você foi a solução, você conseguiu descobrir a solução. Como que eu descobri a solução para mim? Às vezes você estudou algo diferente, você aprendeu, você aplicou e colocou em prática e teve resultado. Então aquele resultado que você teve para você, você pode trazer para o próximo. Entende? Esse é o desafio. Então, você é a prateleira. Você tem esses produtos. Você apresenta isso, você precisa mostrar isso de uma forma específica para cada público diferente. Por isso que é importante você estar andando em lugares, você está se conectando, você está indo em lugares diferentes. Se você ficar dentro da sua casa, se você ficar indo nos mesmos lugares, se você ficar gastando tempo com as mesmas pessoas, você não vai prosperar. Você não vai ter retorno, você não vai experimentar coisas novas, você não vai conseguir divulgar e vender o teu produto. E aqui nós estamos falando da divulgação. Por isso é importante estar em ambientes novos, novos ambientes, novas pessoas, novos caminhos. Entende? Você precisa estar com pessoas diferentes. Você precisa conectar em lugares diferentes. Você precisa encontrar formas de estar nesses lugares. Por exemplo, nós estamos aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville quase todo dia tem uma palestra em algum lugar. Quase todo dia tem um encontro de network na casa de alguém. Então, por exemplo, os QGRs. Quantos QGRs você se conectou? Cara, só vai lá, cara. Quando você for lá, você vai entender aquele público. Ah, tá. Esse público aqui, a dificuldade deles é conhecer. Eles querem entender mais sobre Deus. Então tá, então eu vou ajudar eles a resolver essa parte. Sabe uma coisa que eu entendi? A maioria das pessoas que querem entender mais sobre Deus, na verdade, elas querem entender mais sobre elas do que sobre Deus. Olha que doido isso. As pessoas, elas estão com problema de inteligência emocional, elas estão com problemas de autoimagem, elas estão com problema de identidade e elas acham que tudo isso é a falta de Deus. Deus já te disse, você é a imagem e semelhança dele. Ponto. E elas sabem, só que elas acreditam que todas as outras camadas da identidade elas vão destravar buscando Deus. Pode acontecer? Pode mais. Mas o maior problema desses, quando eu encontro essas pessoas, é que elas, não, eu preciso de Deus e porque eu quero mais Deus. Cara, todo mundo, e eu clamo para que isso seja algo no teu coração. Você tem que sempre querer mais de Deus. Só que Deus não vai resolver aquilo que é você que tem que resolver. Entende? Deus não vai resolver um problema seu. Porque é seu. É você que tem que resolver. Sejam bem-vindos, todo mundo está chegando agora. Boa noite, Elaine. Sacaram a parada? Então, o que eu encontro? Quando eu vou nesses encontros, eu vou no encontro de um QGR, por exemplo. Inclusive, vocês que tem QGR aqui em Alphaville, eu vou fazer uma tour nos QGRs aqui. Eu quero estar com vocês. Mandem direct para mim, que eu vou conectar com todos vocês aqui em Alphaville. Tá? Então, olha só. O que acontece? Quando eu vou num QGR, o que acontece? Massa, que legal. Quando eu vou num encontro desse, eu fico observando. Lembra que eu falei? Eu sou uma prateleira de produtos. Eu observo, aí eu vejo tal. Aí eu faço perguntas. Cara, o que você veio buscar aqui hoje? Cara, eu vim buscar Deus. Por quê? Porque eu tô com um problema no meu casamento, cara. Meu casamento tá uma bosta. Eu tô tendo um problema disso. Ah, é? Massa. Legal. Aí eu vou logo consultar a minha prateleira. Problemas para relacionamento de casamento. Achei um. Ah, tem um produto aqui na minha prateleira.
Cara, e como que é essa questão do problema do teu casamento? O que que aconteceu, cara? Você quer saber, cara, eu preciso que Deus entre na minha família, eu preciso que Deus me ajude nisso e naquilo e tal, tal, tal. Daqui a pouco você está perguntando, você está descobrindo. E o problema não é nem a falta de Deus, é a falta de inteligência daquela pessoa. Inteligência emocional. Às vezes o cara foi estúpido com a esposa e não reconhece, é orgulhoso, enfim, vários problemas. E aí você consegue encontrar uma forma de falar, cara, teu problema não é Deus, teu problema é você, entende? E aí você passa pelo processo, você começa a contar a história. Eu lembro de uma vez que eu estava no meu casamento, cara, eu já passei por isso que você está falando. Eu lembro que eu estava com a minha esposa e nós éramos casados novos e eu trabalhava demais e minha esposa trabalhava demais também e eu não conseguia chegar cedo em casa e enfim, eu comecei a ter um tempo de ficar muito longe da minha esposa. E ela no trabalho dela, eu no meu trabalho. E eu lembro que naquela fase, eu comecei a perder um pouco o interesse. Meu casamento começou a ficar sem graça. Olha que interessante. Eu estou contando a minha história. Para esse cara que acabou de me falar, eu acessei o produto na prateleira e eu estou começando a contar para ele. Lembra? Eu acessei a prateleira, apresentando, estou começando a mostrar o produto específico para ele, personalizado e com um discurso e uma apresentação direcionada para esse público que é público de casais. E eu começo a contar a história para ele. E eu falei, eu lembro que meu casamento ali começou uma fase difícil. E eu tive aquela dificuldade porque eu chegava em casa e eu não conseguia mais ter aquele tesão pela minha esposa. E no trabalho, cara, ali tinha umas mulheres que elas começaram a se vestir diferente. Eu comecei a ter um olhar atrativo, um olhar diferenciado para aquelas meninas. E aquilo começou a me consumir. E eu comecei a entrar num problema mental, e aí eu começo a contar. Aí eu chego no problema, falo, conto, e aí depois falo, cara, mas eu descobri como resolver isso. Eu descobri como eu como eu podia salvar meu casamento. E é sobre isso que eu ensino quando eu converso com casais. Eu tenho uma mentoria que eu faço para casais, um encontro que eu faço com casais, onde eu ajudo eles a resolver esse tipo de problema, cara. Se você tiver interesse, depois a gente pode conversar, não tem problema. Uau! Cara, claro que eu quero! Olha o rapport que foi criado. Olha a comunicação. Fez sentido para vocês isso? Para vocês que estão vendo eu contar desde o começo aqui a história, fez sentido? Isso é divulgação. E aí você pode até falar, cara, e inclusive, se você conhecer mais casais, o que você acha de a gente encontrar uma turma? Vamos reunir uma galera e vamos falar sobre esse ponto, sobre esse assunto? Eu quero ajudar vocês com a minha experiência, com aquilo que eu vivi. Eu quero ajudar vocês a resolver isso. Bora. Vamos montar um grupo no WhatsApp? Vamos. E aí você monta. Olha lá. Depois que você monta um grupo no WhatsApp com essa galera, meu amigo, aí você fala, galera, é o seguinte, eu tô aqui porque eu falei com o João, o fulano, e o fulano ele tava me explicando a dificuldade que ele teve no casamento, tá tendo um relacionamento dele, e nesse processo eu também vivi. Aí eu abro meu coração e exponho a minha história. Quando eu expor a minha história, eu sei que existem aquelas pessoas que têm uma história parecida com aquilo. Então aquilo eu tô gerando rapport. E quando eu gero rapport disso, as pessoas... Olha que massa, a Elaine falou que o casamento esfriou quando teve o filho. E agora ela decidiu resgatar novamente a intimidade, a nossa intimidade. Olha que massa. Elaine, essa história, isso é um produto. Entende? Agora imagina você num círculo de mulheres e você escuta e começa a perguntar. Lembra? Balconista. Meninas, conta pra mim, que vocês identificam de problema, dificuldade no casamento de vocês? Ah, identifico isso, tal. Se ninguém falar, você pergunta. E tá, mas e como que é a intimidade? Vocês conseguem... vocês estão bem intimamente com o marido de vocês? Ah, eu não sei o que, tal. Sempre vai ter uma que vai falar que não. Né? E aí, ela fala, olha, eu lembro que quando minha filha nasceu, eu tive isso. Olha que interessante, é uma história. A tua história, você é a prova social das suas vitórias. Entende? Então, esse é um processo. Então, você vence essa história, você vence essa luta,
e você vence, você criou uma história. E essa sua história de vitória, ou às vezes você está passando pela história. E você passando pela história, você vai contando aquilo que você vai fazer. Aquilo que você sabe que você tem que fazer. E você vai fazendo, aplicando e vai vencendo. E vai contando e vai vencendo. Aqui eu só estou divulgando. Eu não preciso vender nada. Entende? Quando eu alcançar essa vitória, o que eu faço? Aí sim eu posso pegar e montar e falar, gente, eu já tenho falado com vocês, lembra? Da história, daquilo que eu passei e tudo mais. E hoje eu restaurei o meu relacionamento. Hoje eu sou uma pessoa que estou vivendo uma nova fase com meu marido, etc e tal. Olha que interessante. Entende? Eu vejo muita gente falando assim, ó, não, agora eu vou fazer mentoria para casais. Eu quero falar para mulheres casadas. Eu quero falar para homens casados. Eu quero falar para isso. Eu quero falar para aquilo. Tá, mas quer falar o quê? O que as pessoas... É muita gente falando a mesma coisa. Entende? Então, a divulgação, ela tem muito a ver com a forma como você expõe. Com a forma como você expõe a prateleira. Com a forma como você expõe o produto. Com a forma como você divulga isso. A divulgação não é um banner encontro de casais. A divulgação não é um banner evento para tal público. A divulgação não é e-book para melhorar sua performance sexual. Isso aí qualquer um faz. Agora, quando a gente está criando um produto de valor, você tem que contar da forma como eu passei para vocês. Quero saber se vocês anotaram. Quem anotou, coloca aí quais são as fases que você entendeu. Eu vou repetir para vocês. Primeiro, você tem que entender que você é uma prateleira de produtos. Você tem que fazer pergunta. Você é balconista. Você tem que estar num lugar e fazer perguntas. Quando o cara falar, você verifica se você tem esse produto aqui. E aí você mostra aquele produto específico através de uma história. E você personaliza isso através de uma história. E você personaliza isso para aquele público, para aquela galera, para aquele nicho. Vamos pensar assim. Contando essa história, na tua história você vai colocar fatos de clientes que você já atendeu, histórias que você já viveu. Entende? Situações que você passou, como eu contei, por exemplo, do iPhone, como que eu conquistei esse iPhone. Ao mesmo tempo que eu contei a história, eu mostrei para vocês que eu resolvi um problema. E quem precisa resolver esse problema vai falar, uau, que massa, se eu precisar, eu sei que o Felipe resolve. Entende? E agora, montando o discurso, eu preciso montar um discurso. Para não ser prolixo, eu preciso montar um discurso. Uma frase, eu falei aqui sobre, por exemplo, gestão de equipe dentro do banco. Qual que é a dor deles? Lembra da promessa? Minha promessa é, eu vou ajudar eles a diminuir o turnover, a rotatividade e o custo que eles têm da operação dentro da equipe. Uma empresa que está buscando aumentar o faturamento, eu vou falar, cara, eu vou vender para ele, a promessa é, eu vou aumentar o teu faturamento diminuindo o teu investimento. Como que se diminui o investimento e aumenta o faturamento? Como que doideira é essa? Entende? São produtos que eu tenho, e esses produtos que eu tenho na minha cabeça, na minha prateleira, eu posso vender esses produtos depois. A princípio, agora nós estamos só divulgando esses produtos. Então, cada um desses produtos que eu tenho, eu vou construir a forma como eu vou apresentá-los, eu vou construir o discurso, e aí, na hora de eu falar esse discurso, eu tenho a minha comunicação, eu preciso de duas coisas, autoridade e convicção. A autoridade, percebi que buscando repertório para meu problema, consigo multiplicar para outro. Isso é massa. Então, que interessante. A galera chegando, sejam bem-vindos, vocês chegaram agora aqui. Olha que interessante. Então, a autoridade, eu vou falar o que eu sei com propriedade. Eu vou, por exemplo, se eu sei falar de business, porque o que é saber com propriedade? É a vivência, o empírico. Então eu vivi, então eu vou falar, por exemplo, na hora de divulgar, sabe uma das estratégias que eu fiz para divulgar meu produto? Eu entrava em lojas, eu não tinha recurso para poder investir em tráfego e nada disso. O que eu fiz? Eu peguei e mapeei. Uma das coisas que você pode fazer, eu vou falar aqui para você, que é onde divulgar. Já vou falar sobre onde divulgar. Então, vou falar primeiro sobre a forma como eu falo. Eu tenho que demonstrar autoridade e convicção. Autoridade é falar com propriedade. Tudo aquilo que eu vou falar, eu tenho que ter propriedade. Eu tenho que passar essa
autoridade, porque eu já vivenciei. Lembra que eu falei contando a história, como criar essa história? Você pode contar dos seus altos e baixos, colocar elementos de seu cliente que você atendeu, ou histórias que você conquistou coisas e você mostra também dessa forma. Então isso tudo tem a ver com autoridade. E tem a convicção. A convicção é pegar toda a verdade que eu vivi e explorar. Eu tenho que explorar, ou seja, explorar a forma como eu vou mostrar aquilo. Então eu pego, por exemplo, o caso que eu falei do celular, a história que eu vivi do celular, e eu exploro várias formas de falar aquilo, várias formas de exemplificar aquilo. E isso vai me fazer ter a convicção e vai também trazer a convicção para as pessoas que estão escutando. E por isso que eu preciso criar o discurso, porque a criação de discurso ela me ajuda nesse processo da divulgação, entende? Então, o que eu vejo é que tem muita gente sendo amador. E o meu objetivo aqui é ajudar você a profissionalizar o seu negócio. Você quer criar um produto, você quer criar um negócio a partir de uma ideia e vender isso? Você tem que se profissionalizar. Mas Felipe, dá muito trabalho, demora anos para se profissionalizar. Não, assiste essa série de 4 lives, pratica todos os dias, vem no Evolution Day, nós vamos ter o evento Evolution Day, provavelmente dia 12 de março, já anota na tua agenda aí o Evolution Day, participa dele, faz as conexões. Aqui, sabe aquelas ideias que você tem, mas que você não tem o know-how, as skills para construir, para operacionar e também não tem um recurso financeiro? Nesse ambiente do Evolution Day, você vai poder conectar com as pessoas que vão, talvez ser o investidor do teu negócio, talvez é o cara que vai conseguir, ele tem o conhecimento para poder operacionar o teu negócio, a tua ideia, entende? Então, você quer construir, você precisa participar dessas lives, você precisa pôr em prática, você precisa estar nesse ambiente, você precisa andar com pessoas. Cada produto em sua prateleira de disposição, você tem. Então aí, lembra que eu falei sobre a criação de produto, que nós criamos esteiras de produto? Eu quero que vocês vejam agora as conexões de todas as lives que nós tivemos até agora. Na criação das esteiras de produto, é onde entra a tua prateleira. Quando você olhar para a prateleira, você vai ver, tem isso, tá, isso aqui, esse produto que essa pessoa comprou. Por exemplo, tem um Marcelão que está aqui ainda, Marcelão. Marcelão trabalha com casais. Ele tem um evento para casais, é um produto focado para casais. Aí o que ele faz? Ele cria uma esteira de produto para casais. Só que o Marcelo também é empresário e não impede ele de ter uma esteira de produtos para empresários. Quando ele estiver numa roda de empresários, às vezes ele não precisa ficar falando de casais. Pensa que os empresários eles são solteiros, por exemplo. Ele pode fazer business, ele pode vender produtos dele ali. Então ele tem que ter a esteira de produtos de business. Então, não que ele tem que ter, mas ele pode ter se ele quiser. Ele vai falar sobre filhos. Filhos não é a esteira de casais, é a esteira de filhos. Porque ele tem filhos e ele tem um modelo de criação dos filhos dele. Então ele pode criar uma esteira de produtos de filhos. Entende? Então assim, tudo que nós vivemos e vencemos, nós podemos falar e nós podemos criar produtos disso. Porque tem pessoas que, por isso que aquela frase que o seu pior conteúdo pode ajudar milhões de pessoas, é porque às vezes o seu pior conteúdo foi uma coisa que você venceu, alguma coisa que aconteceu com você e você soube isso aí, você está vivo, você está aqui e aquela pessoa está passando por aquilo, entende? E aquilo que ela está passando, a forma como você expressou que, nossa, que horrível o jeito que eu passei a mensagem, mas o jeito que você passou a mensagem, milhões de pessoas conseguiram entender, porque elas estão vivendo aquilo, elas estão passando aquilo, entende? Então é importante você viver, você passar isso, você construir essa forma de divulgar, porque isso vai gerar valor. Vocês estão entendendo aqui? Então, como falar com autoridade e convicção? Autoridade é propriedade e convicção é explorar todos os cenários daquilo que você viveu, daquilo que você, mostrar de formas diferentes aquilo que você viveu, que você fez. Beleza até aqui? Copie com o inimigo em comum. Não entendi. Deixa eu ver aqui, vocês estão mandando comentário. Vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou passando aqui? Agora, beleza.
Onde divulgar, Felipe? Você pode divulgar o teu produto no offline e no online. O online, alguns de vocês já sabem, plataformas digitais. Você pode divulgar em várias na Amazon, por exemplo, se é um produto físico, se é um produto digital, você tem várias plataformas que você pode divulgar online. Agora, e offline? Offline você pode divulgar, e aí eu vou dar o exemplo para vocês. Eu lembro que eu precisava divulgar a minha mentoria. E eu não tinha como fazer tráfego, eu não tinha como fazer divulgação pela internet, porque as pessoas não me conheciam. Então o que eu fiz? Eu procurei na minha redondeza ali no meu bairro, eu procurei como que eu posso entrar ali num comércio, como eu posso entrar num órgão público, numa ONG, em qualquer lugar que eu possa entrar e possa conectar com pessoas. Eu comecei a procurar. Gente, até asilo eu fui. Até em asilo eu fui. Fala, Rodrigão, seja bem-vindo, amigo. Então, nesses ambientes que eu fui, eu comecei a conectar com pessoas e aí dali eu saí, eu conheci, eu nem sabia que existia a associação comercial. E aí fui para a associação comercial. E aí lá eu comecei a conhecer empresas e empreendedores. Só que eu falei, cara, eu preciso ter um resultado. Como que eu faço para criar minha lista de leads para eu ligar para essa galera? Sabe o que eu fiz? Eu peguei a rua movimentada, eu mapeei algumas ruas, eu não tinha dinheiro nem para ligar, nem para poder ter internet. Então o que eu fiz? Eu mapeei algumas ruas e eu falei, eu vou entrar em cada uma dessas lojas com uma roupa bem normal, alguém bem nada a ver, e só vou pegar os cartãozinhos da loja. Eu vou pegar o cartãozinho e perguntar o nome do gerente. Então eu tirei um dia, uma manhã eu fui, sol quente, e entrei numa rua e comecei em loja, pegar o cartão e anotar o nome, pegar o cartão e anotar o nome, Cara, eu criei um bolo, eu fui durante uma semana em vários comércios. E aí a minha estratégia, lembra que eu falei do micro resultado? Eu construí, olha que louco isso, eu construí os meus micro resultados. A primeira semana, lembra que eu fui, então daqui a 3 meses eu quero estar com uma renda, eu quero ter algumas mentorias, eu não lembro quantas agora. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu cheguei na semanal, tem a macro, a micro e a nano peça. Quando eu dividi tudo, a primeira semana, o que eu tinha que fazer? Captação de leads. Como eu ia fazer aquilo? Durante a semana, eu ia entrar nas lojas, no comércio. Então, eu mapeei o comércio, entrei no comércio e comecei a pegar os cartões e o nome. Cartão e nome, cartão, nome, cartão, nome, cartão. Beleza, depois de uma semana, meu micro resultado. Uau, eu tenho aqui meus leads. Coloquei no Excel. Montei uma planilha com o nome da empresa, o telefone e a rua, o endereço. O que eu fiz na segunda semana? Era a ligação. A ligação era para marcar uma apresentação. Então eu comecei a ligar. E aí as ligações que eu fazia era: oi, falando, tudo bem? Tudo? Cara, deixa eu te falar, vocês trabalham com esse produto, certo? Certo. Eu passei na loja de vocês, eu percebi que vocês estão com isso. Eu começava a pegar as dores que eu tinha identificado nas lojas e passar para o cara, e passar para a pessoa. Primeiro eu me apresentava, falava que eu queria falar com o dono da loja. Quem está falando? Aqui é um consultor de negócio da nossa região, um consultor de business para microempresas da região onde eu morava. E aí eu comecei a fazer isso, olha que louco. Comecei com panfletos, eu mesmo na rua por rua. Que interessante, olha que interessante, eu fiz ao contrário de você, eu não entreguei panfleto, eu peguei o panfleto da galera, eu peguei o cartão de todo mundo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me apresentar, eu criei um discurso, lembra? Eu olhei, por exemplo, eu separei todos os cartões que era de padaria, de açougue, de comércio de alimentos, depois de dentista, que tinha muito dentista, escritório de saúde, depois tinha escritórios de contabilidade, advogados. Então eu fui separando e cada discurso era diferente. E quando eu ia ligar, eu pegava e ligava só para aquele público. Porque eu ia treinando meu discurso, eu ia melhorando meu discurso. Ia divulgando, olha, vai ter um evento na associação comercial, e esse evento é sobre isso, tá. E eu começava a ligar para todo mundo e convidar todo mundo para o evento gratuito que ia ter na associação comercial, né? Que era onde eu já estava ali com os empreendedores e eu comecei a criar espaço. E aí me deram a oportunidade de fazer um evento, de fazer uma palestra lá. E dentro da associação comercial, você não faz evento pago, você só faz evento gratuito. Então olha que louco que eu fiz. Eu fui para lá e fiz. E eu comecei a criar esse movimento.
E comecei a ligar, liguei para todo mundo. Aí teve o dia do evento. No dia do evento, eu montei uma apresentação que pegava as dores incomuns de todos, fiz um passo a passo e apresentei para eles a solução. Vocês querem resolver isso? Eu estou abrindo aqui, eu só tenho 10 vagas, e essas 10 vagas é para você participar de uma mentoria, onde eu vou te ajudar a resolver o problema do teu negócio. Resumindo, basicamente é isso. Então eu fiz isso e olha só, eu não vendi para esses caras, eu divulguei primeiro. Viu a diferença de divulgar e vender? Primeiro eu divulgo, primeiro eu crio estratégia, primeiro eu encontro o meu público, primeiro eu aqueço, primeiro eu bato papo, primeiro eu gero valor. Aí depois disso que eu vendo. Eu estou trazendo um cenário para vocês que é um cenário que eu vivi. Vocês entenderam a parada? Então assim, na criação... Olha que massa aí, galera. Vocês entenderam? Então assim, na criação, eu estou contando um exemplo, uma história de uma forma que eu fiz. Existem várias que você pode fazer. Uma outra forma que você pode fazer também é o seguinte. Você pode, por exemplo, o Google Maps, não sei se você sabe, mas você consegue mapear a região onde você está. Por exemplo, você vende docinho caseiro. Seu produto é docinho caseiro. Você vê as empresas, você vai no Google Maps, procura assim, empresas da avenida tal, empresas da região tal. Ele vai te dar os telefones de todas as empresas no Google Maps. Aí você vai anotando esses telefones. E aí o que você faz? Você liga, e normalmente quando você liga para essas empresas, quem vai atender é o quê? É a secretária. Você não quer falar com a secretária. Dependendo do teu produto. Se o seu produto é docinho, você pode falar com a secretária. Mas você vai falar, você vai ligar para essa galera e vai falar, oi, tudo bem? Eu tenho aqui um documento para entregar pro responsável da empresa. Você pode me passar o e-mail dele, por gentileza? As pessoas vão questionar, documento do quê? E aí você tem que criar um discurso para poder convencer o cara de passar aquele, e não é o nosso foco aqui agora, mas você tem que conseguir o e-mail ou o telefone de alguém responsável. Quando você consegue isso, o que acontece? Você manda um arquivo falando, oi fulano, tudo bem? Chama como se fosse o seu melhor amigo. João Souza de Mello, o nome do diretor. Aí você fala, fala João, quando você liga, né? Eu lembro que eu fiz isso. Eu liguei para a pessoa e falei assim, fala João, e aí meu amigo, como é que você tá? Tá tranquilo? Como estão as coisas aí? Cara, que massa poder falar contigo, viu? Deixa eu te falar, eu tô passando aqui só para falar para você que eu te mandei um documento por e-mail, você viu? Aquele documento que eu te passei? Aí ele, peraí, quem que tá falando? Aí eu falei para ele assim, cara, é o Felipe. Felipe? Mas Felipe da onde? Cara, o Felipe, eu faço a consultoria para as empresas aí. Você chegou a ver meu e-mail? A fulana, a Jéssica não te falou? Quem é Jéssica? Porque assim, eu já peguei o nome da secretária, já peguei o nome de algumas pessoas. Quando eu cheguei nele, eu cheguei para ele falando já. Cara, a Jéssica não te falou não como é que eu ia te mandar o e-mail? A Jéssica não, ela tinha que me falar. E aí, quando eu liguei para ele, imagina só, o cara, eu comecei a falar nome de pessoas da empresa dele. E falei naquela vibe, fala João, o cara pensou, putz, é alguém que me conhece, eu não tô lembrando. Entende? Então, a forma como você vai divulgar vai fazer toda a diferença. Então, esse documento que eu te mandei aí, então, é a proposta sobre aquela palestra para fazer para o teu time, é uma palestra para poder ajudar o teu time a performar melhor e tudo mais. Lembra aí, eu faço o discurso básico, rápido, sem ser prolixo. E nesse discurso eu falo, cara, faz o seguinte, abre aí o e-mail e me manda um ok, assim que você vê, você está na frente do seu computador agora, você consegue dar uma olhadinha rapidinho? É só para a gente não perder aqui o nosso momento aqui, eu tenho certeza que é rápido, eu tenho certeza que é o que você precisa agora aí para o teu negócio, vai fazer toda a diferença. Você pode dar uma olhadinha aí, eu falei com a Jéssica, cara, eu falei com ela 2 vezes, eu liguei para ela na quinta e terça-feira passada, e eu achei até que você já tinha visto, João, cara, me perdoa, achei que você já tinha, eu tô ligando realmente pra gente poder ir pro próximo passo, mas olha, dá uma olhadinha. E aí, o cara, o contato do tomador de decisão, é isso aí, criar empatia com o cliente seria o correto. Isso aqui que eu tô criando, como o cara vai falar, cara, é o meu melhor amigo, eu não lembro dele, entende?
Então naquele processo, o que acontece? Eu não saí da cadeira, eu fiquei na cadeira. A única coisa que eu fiz foi a primeira ligação para captar o lead, captar o e-mail, e depois agora eu estou ligando para poder, eu mandei um documento, e aí o cara vai abrir o documento e vai vir uma proposta lá, e uma data, viu aí, cara? Então, a gente pode bater um papo então sobre esse assunto, é pertinente para você agora, quando que você está disponível, hoje ou amanhã? Aí, cara, hoje ou amanhã eu não posso, tá? Mas quando você pode essa semana? Você tem alguma data que você pode? Essa semana eu posso. A semana que vem, quando que você está disponível? Na segunda ou na quarta? Ah, na segunda. Você já dá nome, já dá data para ele, entende? Você já fala para ele o dia, e se você quiser, fala até o horário. Na segunda, das 5 até na segunda, das 15 até as 19, qual horário que você está disponível? Mais ou menos aí. O cara vai olhar, pode ser 19, tá bom, 19? Então tá bom, então. Eu posso avisar a Jéssica, então, que 19, ela que faz a tua agenda aí? Ah, não, pode, tá, eu vou te mandar um invite aqui, tá? Confirma pra mim o teu e-mail. Às vezes eu nem tinha pego o e-mail do cara. Ah, meu e-mail é joaosouza@gmail.com. Tá bom, João, já anotei aqui. Vou mandar um invite pra você, eu vou copiar a Jéssica, e aí a gente vai bater um papo, então, na segunda-feira. Fechou? Combinado, amigo. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Uau! Fez sentido para vocês isso que eu falei? Eu expliquei na prática como eu fazia, Felipe, para conseguir divulgar o meu produto. Entende? E eu mostrei duas maneiras. Uma indo presencial, a segunda ligando. Você podia ligar. Então existem formas de você fazer isso. Lembra que eu falei? Autoridade e convicção. Quando eu chegava até esses caras, eu mostrava essa convicção e essa autoridade. Entende? Quando eu chegava nesses lugares, eu mostrava autoridade. Você tem que se impor. Então eu vestia um blazer. Eu só tinha um blazer na época, que é um dos que sobrou quando eu saí do banco. E eu ia atrás, eu ia com esse blazer. Entende? E eu andava de camisa social, blazer e tal. Chegava me colocando com autoridade. Peito pra fora, barriga pra dentro. Eu sou o cara, mano. Eu sou o cara nisso aqui. Eu sou o cara que vai resolver o problema. Eu olhava o negócio do cara como algo pequeno. Eu tinha que trazer essa mentalidade. O Paulo colocou, cara, é o que eu busco no meu dia a dia. Eu quero ser este cara ligando aí, mano. É isso. Então o que acontece? É essa mentalidade. Vocês precisam andar com pessoas assim. Vocês precisam estar com pessoas que foram... Porque hoje, sabe o que acontece? As pessoas falam assim, Felipe, cara, que sorte você tá aí hoje, né? Sorte. Essa sorte de eu estar hoje conectado. Eu sou sócio do Christian Barbosa. Ele, inclusive, ele prefaciou meu livro. Para quem não sabe, tá aqui, ó. O Christian Barbosa é o criador da Tríade do Tempo. Ele prefaciou meu livro. Ele é o pai da produtividade no Brasil. É um cara que eu tinha um sonho de ter sociedade com ele, e hoje eu tô. Então, a sorte, ela foi construída, saca? Uma vez eu escutei uma frase que faz muito sentido. É assim, você quer a minha glória? Você quer a minha glória? Viva a minha história. Porque às vezes a gente quer a glória dos outros, mas a gente não quer viver a história que o outro viveu para poder chegar onde ele chegou. Então, se você quer ter essa glória, aprenda com a história, viva a história, entende? E esse é o maior desafio para quem precisa aprender sobre governo. Nessa época, eu tinha que me convencer de que eu era o cara. É uma mentalidade que eu tinha que ter. Essa mentalidade que eu tinha que ter era uma mentalidade de quem está no governo. É isso aí, ó. A Mary colocou, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. E aí, por isso que eu falo que, qual é o meu propósito? É preparar pessoas. Eu preparo pessoas, eu preparo negócios, eu preparo empresas, eu estou o tempo todo preparando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou preparando vocês, ajudando vocês a colocar o que tem que colocar na mochila, a tirar o que tem que tirar. Às vezes você estava com tanto perfeccionismo, tanto querendo fazer tanta coisa muito detalhada. Não, a síndrome do especialista. Não, eu preciso saber mais um pouquinho antes de começar. Não, eu preciso estudar mais sobre esse ponto para poder começar. Não, você tem que começar hoje e agora. É aqui e agora. Entende? Então, esse processo que eu vivi de como divulgar, e amanhã a gente vai falar sobre vender, que é o próximo passo. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. É o que estava no meu coração. E eu entendo que é o necessário para vocês fazerem isso.
para vocês fazerem, darem os próximos passos. Entende? Então assim, o que eu fiz, a forma como eu fiz, olha que interessante, eu vou falar um negócio para vocês. Isso que eu falei para vocês aqui, eu fiz. Você tem que ser cara de pau, você tem que ir para cima, você vai deixar o orgulho de lado, você vai deixar o perfeccionismo de lado, você vai deixar teu ego de lado, saca? Por quê? Porque você tem que correr, é hora de você, é a fase que você tá. Hoje eu não tô mais nessa fase, eu não preciso mais fazer isso. Mas eu já passei por essa fase. E eu sei como resolver isso. Você tem que arregaçar a manga e ir pra cima. Não tinha ninguém pra me socorrer. Entende? Eu olhava para trás e falava, cara, eu tenho uma esposa e um filho dormindo no sofá. Eu tenho que tirar essa galera desse lugar. Não faz sentido eles estarem dormindo no sofá da minha sogra. Não faz sentido eu ter que ficar dormindo no carro porque tá tendo tiroteio na frente da casa da minha sogra. Não faz sentido. Entende? Então eu falei, cara, eu tenho que tirar esses caras de dentro dessa casa. E aí o que eu precisei fazer? Eu precisei acionar a ação, acionar a atitude, take action. Eu precisei tomar uma atitude. Beleza, Tamis? Tranquilo. Entende? Então, às vezes você fala assim, cara, sabe uma coisa uma outra frase também que eu aprendi, que eu vi, cara, se tá ruim, se eu tô desse jeito, imagina que tem pessoas piores do que eu. Entende? Eu tava naquela situação, mas eu tinha meus braços, eu tinha minhas pernas, eu tinha minha saúde mental, então eu tava bem fisicamente, então eu tenho tudo que eu preciso. A frase que eu falo, eu tenho tudo que eu preciso para prosperar nessa terra, eu tenho tudo que eu preciso para construir para viver o meu propósito nessa terra, veio naquela época. Eu tinha tudo que eu precisava. Então eu chegava diante das empresas, uns portões gigantes, uns carros massa nas empresas, e eu chegando de Uber. Entende? Ou às vezes eu ia com o meu Cliozinho, eu parava na rua lateral, escondido, para ninguém me ver, com aquele Uber, com aquele carrinho. E aí eu esperava um carrão massa assim, ó, parar próximo da empresa, e aí eu entrava como se eu estivesse saindo daquele carro e ia para cima. Eu não precisava fazer isso, mas eu achava que isso ia mudar alguma coisa, e não tem nada a ver isso. Então, eu fui pra cima, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu entrava naquelas empresas, eu olhava, eu ia mentalizando, essa empresa é pequena demais para mim, essa empresa é pequena demais para mim, essa empresa é pequena demais para mim, esse comércio, é muito simples resolver a dor desses comércios, é muito simples resolver isso aqui, é muito simples. Salão de cabeleireiro é muito simples. O problema deles, qual que é o problema? Por exemplo, a Meire daqui, um dos maiores problemas que tinha no salão de cabeleireiro é controle de estoque de produto. O quanto que se gasta com produtos de manicure que são usados de forma errada, e você tem um desgaste, um desperdício, mano, é absurdo. Salão, né? Nesse salão, nesse salão de cabeleireiro, a Meire tem um salão. Então olha só, que doido. Quanto que eu via que essas mulheres gastavam de produto, por exemplo, pacote de algodão, olha que doido. Pacote de algodão, por exemplo, o profissional de manicure ali, ela compra um pacote de algodão, aí ela tem lá acetona, tem algumas outras coisas, que é os palitinhos que ela usa, as lixas. Como é desperdiçado tanto material por falta de saber usar os recursos que tem. Má administração de recursos, fluxo de estoque, né? O processo, né, de fluxo de estoque. Outro problema que tem muito em salão, eu peguei um salão uma vez que a mulher ela faturava 1 milhão e ela achava que estava bem. E quando eu fui fazer o processo com ela, o que eu descobri? Ela estava quebrando. Porque ela via aquela entrada, ela não tinha clareza de fluxo de caixa. Ela vinha entrando 1 milhão, mas saiu 1 milhão e 100 mil. E por misturar muitas vezes controle de despesas pessoais, despesas da empresa, o fluxo está grande, mas eu tenho muitos clientes, Felipe, eu não vou quebrar. Cara, quebra. Eu vi um salão desse quebrar, entende? E um outro que era menor, não era tanto assim, conseguiu se salvar. Por quê? Porque começou a olhar para dentro dos números. A gente tem que ter um olhar, 2 olhares, nós temos 2 olhos. Um é números e o outro é pessoas. Você tem que olhar para esses 2 lugares, números e pessoas. São as 2 pontas de um processo de uma empresa exponencial. No meio você vai ter clientes e processo. Nas pontas
números e pessoas. Então, quando eu olhei isso, quando eu vi que existia um gasto desnecessário, ou seja, não sabiam, a galera não sabia administrar os recursos. Falei, cara, dá para você faturar mais só aprendendo a administrar os recursos. Então, eu fiz muita coisa, eu fui muito para cima disso. Eu tinha que fazer, eu tinha que entrar. E uma das minhas qualidades é enxergar problemas e soluções. Então, eu entro num negócio, por isso que eu falei, lembra a prateleira de produto? Eu nunca vou chegar falando, eu vou chegar primeiro perguntando, porque eu preciso identificar quais são os problemas para eu olhar para a minha esteira, achar aqui qual é a solução. Ah, ok, agora é essa solução que eu vou aplicar aqui. Isso aqui a gente vai resolver desse jeito, isso aqui desse jeito. Entende? Então, o que acontece? A divulgação, ela é a mais importante do que a parte de venda. A divulgação tem a ver com a geração do valor, tem a ver com você preparar o ambiente, você preparar todos os gatilhos, porque quando você divulga bem, quando você entra nos ambientes, prepara, faz as conexões, networking, instala nas pessoas, você aparece na foto, o que vai acontecer? Na hora que você apertar o gatilho da venda, todos os lados vai começar a vender. Porque você não precisa ficar gerando valor, você já gerou, você já contou sobre o produto, as pessoas já sentiram aquilo, entende? Então, isso é importante quando você tiver um processo de vender o teu produto, tá bom? Tá claro? Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Como é que foi para vocês aqui? De 0 a 10, 0, não agregou de nada, 10, cara, foi top, agregou, vou sair com uma chave pelo menos aqui dessa live para eu aplicar no meu negócio. Massa. Massa. Top demais. É ruim, né, de ficar parado? Tem que botar em ação. Massa. Então o que acontece? Amanhã é o nosso último encontro dessa série e você não pode faltar. Explica como colocar energia total para romper a turbulência sem querer correr. O que é a turbulência? Vamos lá, a gente precisa entender aquilo que a gente está perguntando. A turbulência é um encontro de ar quente com ar frio. Então, quando eu tenho aqui um avião e ele está passando por uma turbulência, o que acontece? É a pressão do ar quente com a pressão do ar frio. Ao contrário. Eles estão se chocando. Então, o que eles fazem? Eles levam o avião para cima e para baixo. Isso é o que causa a turbulência. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair da turbulência. Entende? Então, assim, a nossa energia não é para suportar a turbulência. A gente precisa romper para cima, sair da turbulência. Isso tem a ver com resolver sintomas. Esses produtos que nós estamos criando aqui, Douglas, é para você resolver um problema imediato. Qual que é a dor? Qual que é o problema? Qual que é o sintoma? Eu tenho que pagar as contas mês que vem, mano. Eu tenho que resolver isso rápido. Então você não tem que se preocupar se vou viver meu propósito, esse produto tem a ver com o meu propósito, não, mano, tem nada a ver. Você tem que olhar para você agora e falar, cara, como que eu vou pegar o que eu tenho e gerar recurso para pagar as contas? Eu tenho que pegar então o que eu tenho, seguir o processo que nós falamos de todas essas lives para criação de produto, criar um produto e falar, agora eu vou divulgar. O que eu vou fazer? Eu vou divulgar, vou meter energia nisso. E vai divulgar. Tem hora que você tem que ter intensidade, tem hora que você tem que ser constante. Entende? Tem hora que você vai precisar, você não precisa correr, porque quem corre está atrasado. Fala, putz, Felipe, as contas estão todas atrasadas. Então você tem que correr, amigo. É o teu tempo agora. Então você vai meter pressão. Dormir, você não vai dormir. Você vai fazer o que você tem que ser, o que você tem que fazer. Entende? Você só tem que tomar cuidado para isso não desligar o sistema. Ou seja, você fica às vezes botando muita pressão
e correndo com algumas coisas assim, o que acontece? Seu corpo não aguenta. Então você tem que se alimentar bem, você tem que ter o seu boot, você tem que fazer a tua mentalização, você tem que cuidar, ter um tempinho ali, no mínimo que for, com a tua família, você tem que contemplar a natureza, olhar para o céu e falar, cara, que noite maravilhosa, como que eu posso utilizar isso? Ter um tempo com Deus, você tem que fazer a conexão espiritual, você tem que... Das 19 até as 23 é para você ficar milionário. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você tem 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, você vai ser intencional. O problema é, não vai durante o trabalho querer fazer algo em paralelo que sua cabeça vai ficar milhão. Coloca na tua cabeça assim, ó, todas as ideias que tiver durante o horário de trabalho, anota tudo, para que depois do horário de trabalho você estruture aquilo. Senão você não consegue nem fazer o teu trabalho e nem desenvolver o teu negócio. Entendeu? Então assim, lógico, durante o trabalho, se você tiver um tempinho e tiver a possibilidade de focar essa energia nisso, então você faz. Agora tem gente que não consegue, não pode, né, fazer isso. É antiético, inclusive. Muito bom, estou na fase da intensidade. Isso aí então, irmão. Ó, o Elder falou que desligou o sistema. Se você meter muita pressão, sobrecarga no sistema, o que vai acontecer? Pane no sistema, como diria a nossa amiga Peach. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Entende? Não seja desconfigurado. Aprendi que é só hoje e cada dia tem o seu mal. Mas todos os dias, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que construir, você tem que planejar o futuro e viver como se não houvesse amanhã. Isso eu ensinei na série do Take Action, tá? Como você constrói micro resultado. Fechou, galera? Seguinte, nós vamos ter o nosso encontro dia 12. Dia 12, se isso tudo está fazendo sentido para você, não faz sentido você não estar aqui comigo. Você é um balela se você não estiver aqui comigo. Entende? Felipe, mas você me chamou de balela. Ué, eu estou te dando tudo que você precisa para você estar aqui, para você fazer o que tem que ser feito. Então não faz sentido. Dia 12, nós vamos estar aqui em Alphaville e nós vamos nos reunir em algum hotel aqui, em algum lugar, que eu estou escolhendo um lugar ainda bem massa para a gente estar junto. Nós vamos passar a tarde inteirinha aqui juntos e você vai receber tudo que você precisa de uma forma personalizada para você. Moro muito longe. Poxa, Luciano, olha só. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O quanto que é longe para você acessar o que você precisa e sair daqui com o resultado que você quer. Sabe o que acontece, Lu? Quando você estiver num ambiente como esse, isso eu estou falando para vocês de ambiência. Quando vocês vêm para um ambiente como esse, vocês vão acessar pessoas, vocês vão acessar ambiente, vocês vão pegar coisas e isso vai fazer sentido na hora que você estiver contando a tua história. Imagina na hora de você entregar o teu produto, cara, eu sou lá da Bahia, eu sou lá do Amapá, eu sou lá do, sei lá, do Afeganistão. Eu tava uma vez, eu fui para Alphaville, cara, e aí em Alphaville eu tava lá com os experts, eu tava com uma galera muito massa, numa ambiência, numa frequência tal, e aconteceu isso, eu fiz conexão com tal pessoa assim, tal. Não tem a ver com você estar ou não estar no lugar, mas o que você vai fazer com isso, entende? É importante para vocês se posicionarem, e existe o preço que você tem que pagar. Eu paguei um preço muito alto. Muitas pessoas vieram para cá e pagaram um preço muito alto. Quem está aqui em Alphaville, coloca assim, eu tô, só para eu saber. E às vezes as pessoas que estão aqui em Alphaville já pagaram um preço alto para estar aqui, entende? Mas estão colhendo os frutos. Se a pessoa não enxergar a vantagem, não se mexe. É isso aí, tem que deixar. Por exemplo, você que tem mais de 20 anos de idade, mais de 22 anos, mais de 25 anos, ainda mora com seus pais. Tá na hora de você crescer. Entende? Tá na hora de você deixar pai e mãe. Tá na hora de você cuidar da sua vida. Você vai ser o quarentão, o virgem de 40 anos. Não tô falando da questão de ser virgem, mas essa questão de, 40 anos morando com os pais, para com isso. Entende? Toma rédea. Governe as coisas, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua vida, vai construir sua empresa, seu negócio. É massa morar com os pais, dá segurança, conforto,
estabilidade. Você fica, se eu perder o emprego, pelo menos eu tenho uma garantia aqui. Cara, que bom você chegar num ambiente onde a única solução é ou eu vou morar na rua, ou eu vou morar de favor, com filho e com uma esposa. Ó que massa! Essa situação me botou pressão. Você precisa se colocar no lugar de pressão para você explodir. Em um ano eu tô morando aqui em Alphaville, gente. Com essa sociedade, com essas empresas. Entende? Ó, tenho 54 anos e vivo acorrentado e quero me libertar. Então chegou a hora, Lúcia. Até quando você vai ficar assim? Entende? Então assim, ó, eu tô passando aqui simplesmente para convidar vocês, agora no nosso final aqui, para convidar vocês para esse evento que vai ter em Alphaville. Você vai encontrar a conexão que você precisa, você vai encontrar, mentaliza isso. Eu lembro que quando eu vim, eu mentalizei que eu ia encontrar quem eu precisava. Talvez você encontre o investidor que você precisa, talvez você encontre a pessoa que vai operacionar a tua ideia. Talvez a tua ideia é muito boa, que alguém queira fazer parte do seu projeto, entende? Então você precisa tomar uma atitude, você precisa sair da zona de conforto, você precisa dar o seu último tiro, você precisa dar o tiro, entende? Você precisa usar essa munição você precisa pular do avião sem paraquedas, entende? Pula do avião sem paraquedas. Eu tenho certeza que você, por exemplo, às vezes você está longe, aí você solta aqui, cara, eu tô aqui em Amapá, eu tô aqui em Manaus e quero muito participar. Quem aqui é de Manaus? E aí você encontra um outro doido que está junto com você aí, você nem sabe, ou que está próximo, e você faz conexão, e você já vem conectando no meio do caminho, ou então você encontra alguns amigos e fala, cara, vamos nesse, vai ter um negócio doido lá em Alphaville, vocês querem participar juntos, tal. E aí você começa a criar movimento. É você que decide. Se você andar por condição, você não vai crescer. Você tem que andar por decisão, tá? Então, ande por decisão. É isso aí. Beleza, meus amigos? Então, amanhã nós vamos estar aqui. Olha só, a gente falou sobre estruturar o negócio, sobre criar o produto e sobre divulgar o produto. Amanhã a gente vai falar sobre vendas. Como você vende o seu negócio, o seu produto que você criou, que é um produto de sucesso. Lembra o que é um produto de sucesso? Ele é rápido de fazer, fácil de entregar e fácil de Beleza, meus amigos? É isso aí. Fechou? Tamo junto. Espero vocês aqui amanhã às 21 horas e bora tocar o terror na terra. Fechou? É nóis. Valeu, gente. Um abraço.